我の国を統治いたす光月桃之助が。光月桃之助はかくしてここに誕生した。Novo começo para as pessoas do país de Wano chegou a partir desse momento. Pétalas de cerejeiras dançam em um céu futuro, no qual os guerreiros finalmente podem embanhar suas lâminas. Um homem com apenas 8 anos de idade observa seu progresso enquanto sente o ar noturno das cerejeiras do renomado país dos samurais. Ele pode não ter muita força física, mas compensa com a sua devoção ao dever e a sua compaixão ilimitada. Aqui nasce Kozuki Momonosuke, aquele que mais tarde será conhecido pelo mundo inteiro como o grande Shogun do país de Wano. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E saiu o episódio 1078 de One Piece. Por mais que não tenham mais aquelas batalhas maravilhosas que estavam tendo nos últimos episódios, ainda assim temos um episódio com algumas revelações interessantes e que nem mesmo foram mostradas nesse episódio. E eu vou tentar trazer algumas coisas aqui para vocês, como por exemplo, Otama. Ela é da família de Orochi, ela é uma Kurozumi, você sabia disso? Então, vou tentar revelar alguns detalhes, algumas coisas que foram mostradas e que às vezes a gente deixa passar um pequeno detalhe ou outro. Mas antes, galera, deixa aí aquele likezão se você já conhece a gente, se inscreve no canal caso você goste do vídeo. Estamos tentando atingir a meta de 20 mil inscritos aqui no canal, então contamos com vocês. Só é clicar no botãozinho aí de se inscrever, não custa nada. Se você não gostar dos nossos vídeos depois, só se desinscrever que o YouTube para de mandar notificação. Na verdade, o YouTube já não está mandando notificação dos nossos vídeos para quem é inscrito. Então, dá essa moral aí, se inscreve no canal para nos ajudar. Agora, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bora! O episódio 1078 de One Piece foi adaptado a partir do capítulo 1051 do mangá, e o seu título é Ele Retornou, o Shogun de Wano, Kozuki Momonosuke. O episódio começa com as pessoas percebendo que o dragão que apareceu no festival não é Kaido, e então a cortina de fumaça que cobre os bainhas vermelhas começa a se dissipar. Enquanto isso acontece, vemos Kinemon perguntando para os outros se eles também serão reconhecidos, assim como Hiyori, que está sendo chamada de Komurasaki, e Denjiro, que está sendo chamado de Kiyoshiro. Kinemon então sai de trás da fumaça e ele é logo reconhecido. Em seguida, os outros bainhas começam a sair da fumaça também, e as pessoas então ficam surpresas sem saber se aquilo é um sonho ou se eles morreram. Denjiro então diz para todos que ele passou muito tempo se disfarçando de Kiyoshiro porque ele precisava esconder a sua verdadeira identidade. Algumas pessoas então começam a correr para preparar uma pintura luminosa gigante para avisar a todos no país de Wano do que está acontecendo nesse momento. Essa pintura luminosa gigante é uma tela enorme, no qual eles conseguem usar aquele Dendemushi comunicador para transmitir uma imagem ao vivo para as pessoas de todo o país de Wano. É uma espécie de uma televisão, um telão gigante que consegue transmitir imagens para que as pessoas possam acompanhar e ver em tempo real. Vemos então a pintura luminosa sendo estendida no céu, e desse jeito as pessoas de Ringo, Hakumai, Kibi, Udon e Ibisu acabam notando que nela dá para ver os bainhas vermelhas. As pessoas então ficam alvoroçadas para irem para a capital das flores, enquanto elas dizem que a profecia de Toki está se cumprindo e que os 9 bainhas vermelhas voltaram. Uma coisa legal dessa parte é que dá para ver Onimaru aparecendo e ganhando bastante destaque, diferente do mangá que dava para ver uma raposa no meio da galera, contudo ela não recebeu esse destaque todo. Outro ponto importante também que tem que ser mencionado aqui
é que desses 9 bainhas vermelhas que foram vistos pelo povo, 2 dos originais não estão. Que na verdade é Kanjuro, que acabou sendo morto, afinal de contas ele era um traidor, então nada mais justo. E o outro foi Ashura Doji, que pelo visto foi de base também. Então 2 pessoas entraram no lugar para substituir. Foi Hiyori e Shinobu. Então por isso que as pessoas conseguiram ver 9 sombras, o que indicava que seriam os 9 bainhas vermelhas. A cena muda e vemos agora Yamato diante dos Mugiwaras que ainda podem ficar de pé. Como no episódio passado ela tinha falado para os Piratas das Feras para eles pararem de lutar e eles acabaram chamando ela de filha de Kaido, então Franky, que ouviu, já fica em estado de alerta e se prepara para lutar novamente. Vemos então Brook perguntando se a luta ainda não acabou. Porém, Yamato diz que não quer lutar com eles e que ela vem seguindo as façanhas deles há muito tempo. Contudo, ela não tinha certeza quantos deles eram humanos de verdade, mas eles parecem ser todos bem normais. E é nesse momento que Sanji e os outros Mugiwaras vão chegando para participar da conversa também. O engraçado é Yamato olhar para Brook, que é apenas osso, Franky, que é parte robô, e Jinbei, que é um tritão, e dizer que eles são pessoas normais. Yamato então se apresenta para os Mugiwaras, dizendo que por mais que o seu nome seja Yamato, ela também é conhecida como Kozuki Oden. Depois de sua apresentação, ela então diz para os Mugiwaras que a partir daquele momento ela irá navegar junto com eles. Brook e Sanji, lógico, ficam muito animados com a notícia. Nami e Usopp ficam espantados enquanto Franky diz: "O quê? Você vai entrar em nosso bando?" Vemos Robin dizendo apenas: isso é interessante." Já Jinbei diz que é preciso a confirmação de seu capitão para que ele aceite tal decisão. E Yamato então diz que tá tranquilo, não tem problema nenhum. E olha só que legal, Zoro tá desmaiado, então Jinbei acabou assumindo esse papel de imediato de Luffy, digamos assim. Não, ó, Yamato, se você quiser entrar no bando, tem que ter a aprovação do nosso capitão. Se ele aprovar, tá tranquilo. Outra coisa interessante é, mais uma vez, Yamato reforça a ideia de que ela quer viajar pelo mundo, que ela quer se tornar uma Mugiwara, ou seja, ela quer sair do país de Wano. Contudo, ela mais uma vez também se denomina como Oden, sendo que no bando de Luffy as pessoas têm personalidade própria. Eu acredito que Luffy não vai aceitar alguém que vai querer ser Oden ao invés de ser ela mesma. Então Yamato ela tem que se encontrar, tem que decidir, poxa, eu sou Yamato e eu vou viver como Yamato e não como Oden. E a partir daí eu acho que seria muito mais fácil para Luffy aceitá-la em seu bando. Uma curiosidade bastante interessante foi que a própria Yamato pediu para entrar no bando de Luffy. E entre todos os Mugiwaras, a única que fez isso foi Nico Robin. Por exemplo, Zoro, Luffy já queria que entrasse no bando dele sem nem ao menos por ter conhecido pessoalmente. Quando Luffy ouviu falar de Zoro, o caçador de piratas, Luffy simplesmente quis que Zoro entrasse em seu bando. Todos os outros, Luffy conheceu pessoalmente e pediu para que eles entrassem em seu bando. Ou seja, se Yamato entrar no bando de Luffy agora, ela vai se igualar a Nico Robin nesse quesito, pedir para entrar no bando e ser aceita. Voltando para o episódio, podemos ver que Luffy e Zoro estão caídos no chão, desmaiados, sendo medicados por Chopper. Yamato então diz que a luta de Luffy contra Kaido foi muito emocionante e que todos deveriam estar lá para ver a sua nova transformação. É nesse momento que alguns dos Piratas das Feras resolvem querer fugir daquele lugar. Porém, Yamato grita com eles dizendo que ninguém deu permissão para eles fugirem. Vemos então Jinbei dizendo, pelo visto, ela realmente não é uma inimiga. Podemos ver o Gifter Hamlet e também o Gifter de Gorila gritando com os Piratas das Feras. É nesse momento que o Usopp pergunta para Otama o que vai acontecer com eles, já que eles comeram os seus Kibidangos. Otama então explica que os seus poderes só têm efeito durante até o nascer da mesma lua que eles comeram os Kibidango. E então Usopp confirma que o efeito deles dura cerca de um mês. Contudo, Otama explica que alguns animais que comem os seus Kibidangos vão embora depois que o efeito acaba. Porém, outros acabam se apegando a ela
e continuam ao seu lado. Speed então vai até Otama e diz que nunca vai abandoná-la. E Otama diz que também quer que ela fique, mas dessa vez não será como sua serva, e sim como a sua mamãe. Vemos então todos os bainhas começando a se ajoelhar, enquanto Momonosuke em sua forma humana começa a caminhar dentro da fumaça. Ele então começa a dizer: já faz 20 anos desde que meu pai, Kozuki Oden, morreu. Fico feliz que vocês tenham sobrevivido. A cena muda e podemos ver que Otama é a primeira pessoa a perceber que aquela pessoa que está falando é Momonosuke. Momonosuke continua dizendo que a partir de agora, o Wano não será mais um país de guerra e que as pessoas não precisarão mais sofrer. Eles poderão cantar e tocar o que quiserem, além de beber à vontade. As usinas não lançarão mais venenos que apodrecerão as terras do país de Wano, e as águas dos poços serão gratuitas para todos. Um flashback de Otama então começa, onde vemos que seus pais acabaram morrendo devido ao que vinha acontecendo com o país de Wano enquanto Orochi estava como Shogun. Otama então aparece diante do túmulo de seu pai e de sua mãe, dizendo que eles podem descansar em paz, porque ela vai ficar bem. Podemos ver que Komatsu já estava com ela desde aquela época. Uma coisa interessante nessa cena é que ela não foi revelada a qual família Otama pertence. Eu achei que quando o episódio fosse pro ar, chegasse essa cena pra gente, a Toei iria simplesmente chegar e jogar ali na tela uma legenda indicando a qual família Otama pertence, porém isso não aconteceu. Contudo, Otama pertence à família Kurozumi. Sim, ela é da mesma família que Orochi. Isso foi revelado no SBS 105, se eu me lembro bem, foi o último que foi lançado. Vocês podem ver a imagem aí na tela, onde o fã perguntou para Oda a respeito disso, e Oda respondeu que sim, ela é da família de Orochi. Porém, galera, pelo fato de Otama ser da mesma família de Orochi, isso não significa que ela tenha que ter a mesma personalidade que ele, ou até mesmo sofrer pelos pecados que os Kurozumi cometeram durante esses 20 anos. Vemos então que para Otama sobreviver, ela começa a fazer chapéus trançados para vender para as pessoas. Contudo, ninguém tem dinheiro para comprar. A noite chega e vemos a barriga de Komatsu roncar de fome. Então Otama pede desculpas para ele, pois ela não conseguiu vender nenhum chapéu naquele dia. O interessante dessa cena que vocês estão vendo aí é que dá para notar que Otama está diante de uma vela para tentar usar o seu calor para secar o chapéu que ela tinha levado para vender, pois antes estava nevando bastante. E pelo visto, ela também deveria estar conferindo se o chapéu não estava danificado, o que mostra como ela era esforçada mesmo sendo uma criança. Ainda no flashback de Otama, vemos o momento em que ela conheceu Hitetsu, e foi ele quem falou para ela a respeito do clã Kozuki e que faltava poucos anos para eles voltarem para salvar as pessoas do país de Wano. O flashback de Otama acaba e podemos vê-la chorando enquanto abraça Nami, pois ela está muito feliz por ter sobrevivido até ali. A cena muda e podemos ver que Momonosuke ainda está no meio da fumaça, e ele continua dizendo: a tirania de Orochi e a ameaça de Kaido acabou. Eu fiz valorosas amizades pelos mares e com a aliança Ninja, Pirata, Mink, Samurai, atacamos Onigashima. E com isso, todas as pessoas que ameaçavam o país de Wano, Kaido, Orochi e os Piratas das Feras foram punidos. As pessoas que nos ajudaram jamais serão esquecidas. O povo do país de Wano então entra em um estado de alegria imensurável, enquanto Kid pergunta: que história é essa de aliança? E em uma cena incrível é mostrada todas as pessoas que deram as suas vidas e que por causa delas, hoje o país de Wano está retomando a sua liberdade. Vemos Pedro, Izou, Ashura Doji e Yasui. Essa parte ficou muito emocionante, ao mesmo tempo que ia mostrando os personagens que morreram. Foi adicionada também uma trilha sonora incrível ali, a Toei mandou muito bem nessa cena. Voltando para o episódio, podemos ver Momonosuke falando para Kiemon que ele não sabe mais o que dizer. Então Kiemon diz que agora ele pode se aparecer um pouco.
Momonosuke então se lembra do momento em que Luffy tinha perguntado do que ele mais tinha medo, e foi exatamente depois dessa pergunta de Luffy que Momonosuke mordeu Kaido. Ele então começa a falar para as pessoas que o nome que seu pai te deu significa inigualável e imbatível, e se ele liderar aquele país, mesmo com a terra arruinada, ela vai se tornar um verdadeiro paraíso. Contudo, ele precisa da ajuda das pessoas, pois ele transcendeu 20 anos para estar ali naquele momento para salvá-los, pois ele é Momonosuke e será o Shogun de Wano. Podemos ver então o rosto de Momonosuke adulto em sua forma humana aparecendo para todas as pessoas, enquanto todos no país choram de emoção. E assim, com essa determinação, Momonosuke pensa que irá cumprir a promessa que ele fez para sua mãe, e dessa forma ele vai seguir os passos de seu pai. O narrador então diz: nos céus do futuro, um guerreiro embainha a sua espada, conforme pétalas de flores voam. Este é o famoso país dos samurais. Um belo homem de 8 anos fita as flores de cerejeira do anoitecer. Ninguém o iguala em lealdade e simpatia. Ele não é um homem demasiado forte. Enxerga-se o Shogun de Wano, Kozuki Momonosuke, o homem que fará por merecer o seu lugar na história. Uma coisa legal é que dá para notar que Momonosuke está usando uma das espadas de seu pai Oden. Já que Zoro ficou com Ema, Momonosuke está com Ami no Hibakiri. Outro ponto legal é ver o narrador dizendo que Momonosuke vai deixar o seu nome na história. Já no mangá a tradução estava dizendo que Momonosuke se tornou conhecido no mundo todo como o grande Shogun de Wano, o que não muda muita coisa, só deixa claro que no futuro Momonosuke será o melhor Shogun que o Wano já teve. E para quem não sabe, o próximo episódio será de recapitulação, ou seja, não dará continuidade aos eventos do mangá. Então galera, eu acho que já é algo meio que corriqueiro, a Toei vem fazendo isso nos últimos episódios. A cada 3 episódios lançados, eles trazem um de recapitulação. O problema é com relação agora a dezembro. Parece que vai haver uma pausa longa aí de 1 mês. Eu não sei se vai haver episódio. Eu já fiz um vídeo falando, então não vou repetir aqui para não deixar esse vídeo chato. Caso vocês queiram conferir, eu estou deixando aí na tela final, só vocês darem essa olhada, que eu vou estar explicando melhor a respeito dessa pausa que pode acontecer em dezembro. No mais, galera, infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.